E Dudu já não é mais jogador do Cruzeiro. O vídeo de hoje é do canal do Nicola, traz detalhes do acordo financeiro entre as partes e fala também sobre o próximo clube do atacante. Tudo indica que será o Galo, mas no Atlético me contaram que São Paulo, Corinthians e Santos também estão de olho. Preciso te atualizar sobre o presidente corintiano Augusto Melo, que acaba de perder mais um apoio super importante, debandada geral no Parque São Jorge, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, Cruzeiro e Dudu chegaram a um acordo para a rescisão do contrato que só se encerrava em dezembro de 2027. Dudu vai ter direito a cerca de 16 milhões de reais pela dispensa. Importante lembrar que se ficasse com o atleta até o fim do contrato, o Cruzeiro desembolsaria mais de 50 milhões de reais. A partir de agora, a pergunta que fica é: para onde vai o atacante de 33 anos de idade? Desde a última terça-feira, o André Cury, representante do Dudu, conversa com o Galo. Dá para dizer que o Atlético é favorito na contratação do jogador. O Cruzeiro não colocou nenhum empecilho nesse contrato ou nessa rescisão de contrato para que o atleta pudesse atuar por um rival. E aí é natural que o Dudu opte por jogar no Galo, com um salário menor do que o atual de 1.600.000 por mês, a que ele tem direito no Cruzeiro, até porque o Dudu vai ter direito a uma bela compensação financeira na Raposa. Mas, antes de gravar esse vídeo, conversando com uma fonte atleticana, eu vi que o Galo não é o único na parada. Santos, Corinthians, São Paulo e também Grêmio são outros interessados. Não consegui a confirmação de nenhum desses clubes, mas confesso que fiquei surpreso ao imaginar a possibilidade de o Dudu defendendo a camisa do Corinthians, do São Paulo ou do Santos, diante da excelente relação que ele tem com o torcedor palmeirense. Dá para dizer que o Dudu tem no Verdão o clube pelo qual ele despertou a maior paixão, embora a relação dele com a presidente alviverde seja a pior possível. Leila Pereira, inclusive, entrou na justiça processando o atacante depois que eles trocaram xingamentos públicos. Só para completar a passagem do Dudu pelo Cruzeiro, para lá de discreta, só 17 jogos e 2 gols marcados. Ele foi afastado depois que o técnico Leonardo Jardim descobriu que ele havia pedido pro presidente, pro dono da SAF do clube, pro Pedro Lourenço, a demissão do treinador. Sem clima para ficar, o Dudu está livre no mercado. O Cuca faz enorme pressão para que ele vire reforço atleticano, e independente de se virar reforço do Galo, do São Paulo, do Santos, do Corinthians, do Grêmio ou qualquer outro clube, Dudu só pode voltar a atuar a partir de 2 de junho, quando a janela por aqui reabre. E você, gostaria do Dudu no seu time do coração? Para onde você acha que ele vai? Já usa o espaço para comentar e não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos a falar sobre o Corinthians e o presidente Augusto Melo acaba de perder mais um apoio, esse super importante. Debandada no timão só aumenta. Na última sexta-feira, há uma semana, Pedro Silveira, que era o diretor financeiro, decidiu pedir demissão. E esse pedido de demissão acontecia alguns dias antes da votação do balanço referente a 2024, balanço que foi reprovado pelo Conselho Deliberativo. Na segunda-feira surgiu a notícia de que, a pedido do novo diretor de marketing, os superintendentes de marketing comercial haviam sido demitidos. Vinícius Manfredi, o superintendente de marketing, alguém bastante elogiado por ter levado mais de 200 milhões de receita, foi demitido, e isso gerou enorme discordância e críticas ao presidente. Mas não parou por aí. Nessa semana, a Álvares Marçal, que havia sido contratada para ajudar o Corinthians num processo de profissionalização, pediu para ir embora por entender que não havia como evoluir diante das práticas feitas por Augusto e companhia. Agora, nessa sexta-feira, foi a vez de Thales César de Oliveira abrir mão, renunciar do seu cargo de diretor de relações institucionais. Aí você está se perguntando: mas Nicola, qual a importância de um diretor de relações institucionais? Na teoria, bem pequena. Esse cara era o entreposto do Corinthians com entidades públicas e privadas. Mas a mensagem que fica por trás dessa saída é super preocupante. Como procurador de justiça do Estado, o Thales estava sendo usado pelo Corinthians como interlocutor da gestão com o Ministério Público, especialmente no caso Vaidbet, aquele mesmo que investiga a participação do presidente Augusto Melo, do diretor administrativo Marcelo Mariano e do ex-superintendente de marketing Sérgio Moura. Eles são investigados e podem ser indiciados a qualquer momento por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A saída do Thales às vésperas
da conclusão desse inquérito é mais um indício de que a coisa vai ficar bastante ruim para os dirigentes corintianos. Uma pessoa de bom trânsito dentro do clube me assegurou que o Tales teve acesso aos documentos e provas da polícia e, a partir daí, decidiu se afastar de vez do presidente Augusto Melo. 18ª saída de dirigentes que haviam sido indicados pelo presidente Augusto Melo, o último que apague a luz. Do Fabinho Soldado. Nunca o Fabinho Soldado esteve tão preocupado no Corinthians como hoje. Sério. O Fabinho Soldado, ele estava bem tranquilo porque ele tinha uma promessa do Pedro Silveira que no meio do ano o Corinthians contrataria uns 3 medalhões. Pedro Silveira tinha um plano, não me pergunte qual o plano. Esse plano envolvia aí o patrocinador, enfim, outras receitas, e que o Corinthians se reforçaria no meio do ano com grandes nomes. O problema é que, do nada, o Pedro Silveira deixa o cargo, né, de diretor financeiro do Corinthians. E aí fica essa dúvida, né? E agora, quem que vai bancar os reforços? O Augusto Melo, presidente do Corinthians, não está participando dessa busca de reforços. O Augusto Melo meio que abandonou a questão hoje planejamento futebol. Augusto Melo só pensa em política, né? Inclusive vai ter aí o cercadinho do Augusto Melo na próxima segunda-feira, não é? Para estar ali, enfim, falando, né, contando ali sobre as contas, como é que anda a situação política do clube. Não pode gravar, tá? Depois a gente fala sobre isso. Então o Augusto Melo não tem participado. O que o Fabinho tem feito? O Fabinho tem se virado como pode, ele tem tentado adiantar alguns negócios. Então, por exemplo, ele esteve em Curitiba agora recentemente, num jantar com um empresário, tentando fechar a contratação de 2 jogadores para o Corinthians. São jogadores modestos, jogadores baratos, tá? Ele também viajou para outro lugar, enfim, não vou ficar dando muitos detalhes, mas ele está tentando, né, reforçar o Corinthians com habilidade, né? Enfim, negociando uma saída de graça do clube, porque o jogador não vem sendo utilizado. E aí, como eu já falei para vocês, ele tem apostado, como falei para vocês ontem, né? Ele tem apostado em jogadores mais modestos, jogadores que estão na reserva, tá? Mas assim, eu posso garantir para vocês que o Fabinho Soldado nunca esteve tão preocupado no Corinthians como hoje. Ele não tinha essa preocupação. A política do clube chegou ao Fabinho Soldado. Ele está sentindo agora o baque. Até porque ele está meio que abandonado. O Pedro Silveira, que era a ligação boa que ele tinha da grana, né? Para poder executar, para poder contratar. Quem estava fazendo isso para ele era o Pedro Silveira, tá? Era o Pedro Silveira. Então, existe aí agora essa preocupação do Fabinho, porque o Corinthians está meio que sem dinheiro. E o Augusto Melo não está passando nenhum plano, né? Não está dando nenhuma ideia aí pro Fabinho Soldado, tal, não sei o quê, porque ele está preocupado com a cabeça dele, com o futuro dele, entendeu? O Augusto Melo ele só tem uma preocupação, se ele vai permanecer no Corinthians ou não. O Marcelinho Carioca disse, né, que o Carlos Miguel quer voltar ao Corinthians, né, pedir perdão para a torcida e voltar ao Coringão. Aí já é uma questão que eu apurei e me falaram que não tem nada, o Carlos Miguel não tem essa vontade, e que também, né, apurando do outro lado do Corinthians, o Corinthians também não tem vontade, entendeu? O Corinthians também não tem esse desejo do Carlos Miguel. O Corinthians negocia com 3, tá? O Corinthians negocia com 3 goleiros. Não é que negocia com diretamente com os goleiros, tá?
Corinthians começou um processo de falar com os empresários. E tem goleiro que o Corinthians já conversou também diretamente. Só que tem um problema. O preferido, o Corinthians não conversou com os clubes. Tá? Então não teve proposta para os clubes. Porque esses 3 goleiros estão empregados, 2 são reservas, tá, em clubes brasileiros, e 1 é titular no clube brasileiro. 1 é titular e os outros 2 são reservas, tá? Essa é a prioridade do Corinthians. São goleiros mais modestos, goleiros, né, que o Corinthians entende que é mais fácil de contratar, alguns mais experientes, né, do que o Carlos Miguel, e que ajudaria no dia a dia do Hugo, na forjar caráter, dar dicas e substituir o Hugo com segurança, né, quando o Hugo não puder atuar, tá? Então, esse é o perfil de goleiro que eu garanto para vocês que o Corinthians já está conversando, tá? E nenhum, porque eu vou pegando mais detalhes do goleiro por conta desse tipo de informação que sai. É ruim, mas para mim é bom que eu acabo arrancando informação das fontes, né? Enfim, eu chego lá e falo, e aí, Carlos Miguel, tem alguma coisa, tal? Não tem nada, não tem interesse do Corinthians nem no Carlos Miguel, nem do Carlos Miguel, nem do Corinthians. Eu vou construir para você uma loja online. Salve, torcedor corintiano, sejam bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians, Corinthians Fanáticos. Todos os dias tem aqui conteúdo exclusivo do Corinthians para vocês. Então, antes de mais nada, deixa aquele like para fortalecer. Se inscreva se você não for inscrito ainda. Todos os dias vai ter conteúdo exclusivo aqui do Corinthians para vocês no canal, tá bom? O Corinthians que ganhou aí do Novo Horizontino fora de casa. Detalhe importante, primeira vitória do Dorival à frente do comando técnico da equipe. Hector Hernandes marcou o único gol da partida. Corinthians segue firme e forte. Agora vai pro Brasileiro aí em busca de recuperação, né? Precisa pontuar. Vai ter um jogo difícil contra o Internacional. Então é um jogo que o Corinthians precisa tomar bastante cuidado, porque precisa somar pontos para não ficar aí na parte de baixo da tabela de campeonato. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!